Bom dia a todos, é um prazer enorme estarmos falando juntos novamente. Seja muito bem-vindo ao curso dos pais aqui do Seja Barra. Nos encontramos sempre aos sábados de manhã para falarmos sobre um tema cotidiano e trazermos também uma visão adequada, uma visão esclarecedora à luz do Evangelho de Jesus Cristo. É um prazer falar com você, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos fazer uma breve prece antes de iniciarmos o nosso estudo e em seguida conversaremos um pouco sobre o tema designado para o dia de hoje. Então vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus, pedindo ao bondoso Pai Celestial, nosso amado e grandioso Criador, que abençoe esse momento em que podemos estudar a palavra de Deus, a palavra dele, também o momento em que elevamos os nossos pensamentos ao alto e ao sagrado, com o objetivo de pedir as orientações para entendermos um pouco mais sobre o que estamos passando, o porquê desses acontecimentos e o que virá, ou de que forma devemos nos comportar para que esses acontecimentos assumam na nossa vida uma visão de crescimento e um momento de amadurecimento espiritual. Pedimos, Pai amoroso, bondoso e amado, que teus enviados, sob o comando de Jesus Cristo, estejam em nossos lares, estejam aqui no nosso estudo e possam permitir que tenhamos um entendimento correto, profundo e adequado das Escrituras. Muito obrigado, Pai amoroso, por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela vida, pelo entendimento e pela oportunidade que temos de, liderados por Jesus, termos a bênção e a orientação de espíritos muito bondosos que cuidam de nós. Abençoe o nosso estudo e a nossa família. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Hoje falaremos um pouquinho sobre uma palavra muito interessante, um tema muito interessante, chamado gratidão. E de que forma nós podemos pensar um pouco sobre o que existe de gratidão, ou de que forma a gratidão deve tomar conta da nossa vida. Antes de mais nada, é importante pensarmos em algumas figuras que tiveram a oportunidade de fazer uma reflexão profunda sobre o tema gratidão e de que forma essas pessoas podem nos ensinar, com o seu exemplo, a termos um olhar grato, um olhar de satisfação, um olhar de agradecimento às circunstâncias que a vida coloca para nós. Em primeiro lugar, é importante lembrarmos que nem sempre as circunstâncias em que estaremos vivendo, as circunstâncias na nossa vida, permitirão que nós tenhamos com facilidade o sentimento de gratidão. É bem verdade que muitas vezes, quando nos deparamos com circunstâncias difíceis, e são muitas, um ente querido com algum tipo de dor ou de doença, algum revés na situação profissional, no trabalho, ou quando temos alguma questão que nos é provocada por alguém que se disse nosso amigo, ou vizinho, ou mesmo um membro da nossa comunidade religiosa, que nos faz algo que nos deixa chateados ou estressados, ou que nos magoa. Quando nós passamos por esses sentimentos ou por esses momentos, é muito difícil mantermos um sentimento e uma postura de gratidão diante da vida. E isso, é importante frisar, é absolutamente natural. O ser humano passa por altos e baixos. Existem dias em que nós estamos mais felizes, em que a vida parece sorrir para nós, ou que pelo menos estamos diante de momentos em que tudo parece que acontece em condições adequadas. E quando nós olhamos para os pequenos elementos, para os pequenos fatores da nossa vida, conseguimos diante deles ter um olhar muitas vezes, aí sim, de gratidão. Ou conseguimos diante das circunstâncias entender que elas nos trazem entendimento, a capacidade de produzir conhecimento e o que sempre falamos que é o nosso objetivo, o crescimento espiritual. A questão é, quando não estamos nesses dias de benesse ou nesses momentos tranquilos,
de que forma a gente pode ainda assim ser gratos? Ou de que forma a gente pode ainda assim ter um olhar positivo, um olhar agradecido para as circunstâncias da vida, mesmo aquelas que provocam em nós sensações negativas ou sentimentos dolorosos? E como eu falei, é bom a gente tentar entender nos textos que a gente tem e que nos ensinam, né, de que forma pessoas que passaram por circunstâncias transformadoras, desafiadoras, complexas, conseguiram demonstrar algum sentimento de gratidão. Qual foi a origem desse sentimento? Como eles alimentaram esse sentimento? E, principalmente, né, por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Hoje, nós vamos falar de uma figura muito conhecida nos textos evangélicos. Na verdade, vamos relembrar um pouco da trajetória desse personagem e aproveitarmos do exemplo de vida que ele deixou e que está registrado não só nos livros evangélicos, no Evangelho, como também na historiografia da tradição bíblica. Essa figura é o nosso querido amigo Paulo de Tarso, o nosso apóstolo dos gentios, aquele que as escrituras chamam de o vaso de barro onde se colocou o Evangelho e que foi levando as boas novas a toda a região da Ásia Menor, passando pela Europa nas suas viagens missionárias, pelo menos 3 delas muito bem registradas no livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, que iniciou sua vida como um bom judeu e fariseu chamado Saulo, enquanto no início da sua vida tinha razões de sobra para, aparentemente, ser grato. Por quê? Saulo nasce numa cidade chamada Tarso, que era uma cidade eminentemente dominada por uma tradição romana, fundada baseando-se na cultura grega e que praticamente rivalizava com a cidade de Atenas, na Grécia. Aquelas cidades-estado desse período do primeiro século dispunham muitas vezes de elementos sofisticados de literatura, de produção filosófica, portanto de ensino, de artes, da beleza, e Saulo foi criado e educado nesse contexto. Ele cresce numa família que provavelmente havia adquirido a cidadania romana, estamos falando do Império Romano dominando o mundo, portanto o título, né, o passaporte, digamos assim, evidentemente metaforicamente, de ser um romano, dava uma série de condições de acessos, era um status social, proteção jurídica. Então, Saulo nasce nesse contexto. Ele é educado por Gamaliel. Gamaliel é um dos mais proeminentes pregadores, fundadores de uma tradição inteira do judaísmo, do Segundo Templo, daquele primeiro século. E ele pregava nas sinagogas, ensinava, falava da Taná, e o Saulo se educa sob os olhares, sob a orientação de Gamaliel. Gamaliel, como judeu, é identificado como um homem dos mais equilibrados do Sinédrio, que era uma instituição romana, uma instituição judaica que cuidava do templo e que reunia funções jurídicas e funções legislativas. Gamaliel talvez tenha sido um dos mais proeminentes membros do Sinédrio. É esse homem que educa, que forma o pensamento judaico de Saulo. É um excelente rabino, fundador de uma escola tradicional, Gamaliel. Além disso, Paulo tinha, reconhecidamente pela tradição, características físicas proeminentes e estava claramente sendo preparado, o que era uma característica social da sua família, para ocupar um lugar no Sinédrio. Então, Saulo, ele tinha uma vida maravilhosa, em tese, naquela época, e um futuro brilhante. Ele tinha muitas razões, portanto, para se sentir agradecido ao Deus de Israel, a quem ele dedicava profunda gratidão e a quem ele dedicava a sua adoração como judeu. Mas acontece que Paulo toma conhecimento de um movimento
que começa a surgir naquela época, produto de um homem chamado Jesus, e que traz um entendimento, mesmo sendo judeu, um entendimento diferenciado da forma de enxergar o texto da lei, o texto dos escritos judaicos, daquela tradição religiosa daquela época. E Paulo, quando tem contato com isso provoca nele uma reação horrorosa, uma reação de aversão a esse grupo, uma reação de desprezo e uma tentativa forte, vigorosa como era Paulo, nessa época ainda chamado Saulo, né, de eliminação desse grupo. Paulo se sente ultrajado. E no seu vigor de defesa do judaísmo, ele implica todos os esforços possíveis para restabelecer aquilo que mais profundamente havia na tradição judaica e de preservar a pureza doutrinária do judaísmo. E ele começa, portanto, a perseguir cristãos. Curiosamente, isso começa a provocar em Paulo uma sensação de desconforto, uma sensação ruim. A trajetória narra também uma questão envolvendo uma mulher que ele sempre amou muito, Abigail. E a coisa começa a conduzir-se para um determinado lugar, de modo que Paulo participa, aprovando o apedrejamento de um dos cristãos, que vem a ser Estevão, nosso querido e amado Estevão, muito evidenciado e muito presente na literatura cristã espírita. Paulo consente, ele assente, ele provoca numa discussão que ele perde, discussão, a dialética daquela época, Estevão brilhante, Estevão coloca argumentos que deixam Paulo perturbado, portanto Paulo não consegue responder a esse cristianismo vivo, a essa doutrina nova, claro, baseada no amor de Jesus, e diante disso Paulo, enfurecido, trama para que uma multidão de homens apedrejem Pedro sobre as acusações de estar profanando o conhecimento do judaísmo, praticamente é um apóstata, né? E Pedro é morto. E Estevão é morto. Estevão é morto. E o furor de Paulo é tamanho que ele vai à congregação, às sinagogas de Jerusalém, vai ao Sinédrio e inicia uma perseguição enorme aos cristãos, até se dirigir à estrada de Damasco, quando ele vai atrás de Ananias e de seu grupo. E aí acontece algo curioso. Porque nesse caminho Saulo tem um encontro místico, como narrado pelos evangelhos com Jesus, e ele muda completamente a percepção da sua mente. E aquele homem que tinha uma vida próspera, uma vida aparentemente social, econômica, religiosa, e por que não dizer, na visão de Saulo, espiritualmente adequada, e com, portanto, todos os motivos para ser grato, ele passa a viver uma vida muito ruim. Saulo se transforma então em Paulo, porque a mudança de nome do judeu, na verdade, significa uma mudança de mentalidade. É como se nascesse novamente para uma nova vida, portanto, uma nova opção de movimento de vida a partir dali. Ele fica cego durante um tempo, é levado para uma hospedaria e lá Ananias o batiza em nome de Jesus, restabelece a visão e Paulo então enxerga uma nova vida diante de si. E aí começam as questões novas. Paulo começa a ter problemas. Para começar, ele tem problemas com aqueles que o instruíram no judaísmo e que o direcionavam para uma vida farisaica e que o conduziria a assumir o lugar do Sinédrio. Como assim ele se tornou cristão? O homem que perseguiu o cristianismo. Paulo tem problemas de falar disso ou sobre isso para sua família, sobretudo para o seu pai. Paulo é desacreditado na cidade de Tarso. Ele tem que fugir para outra cidade, sob pena, eventualmente, de ser morto. Paulo passa 3 anos longe de tudo aquilo que ele tinha no deserto. E nem por isso, mesmo diante de uma perspectiva aparentemente, aqui é o ponto, filosoficamente muito melhor para Paulo, mas materialmente, cotidianamente, muito pior. A mente de Paulo, direcionada ao sagrado, trazia para seu espírito sentimentos positivos, mesmo que ele, diante das circunstâncias onde ele estava, a um primeiro olhar, se deparasse com uma vida que
aparentemente poderia ter tudo de negativo. Quando comparava o seu passado, materialmente falando, ele estava muito pior. Mas quando ele se comparava espiritualmente ao que ele acabava de herdar, ou aos sentimentos que ele produzia no contato com o evangelho que ele acabava de ter, ele se sentia uma pessoa muito melhor. E isso gerou em Paulo gratidão. Portanto, Paulo, diante da sua vida, olhava com um olhar do Espírito e enxergava na sua vida possibilidades e circunstâncias de engrandecimento do Espírito. E assim ele era grato. Quando ele via algo, quando ele sofria algo, quando ele se deparava com algo, ele via naquilo oportunidades de desenvolvimento e crescimento. Ele via o poder de Jesus, o seu então mestre, a quem ele dedicaria a partir daquele momento toda a sua vida, com um vigor ainda maior do que ele tinha antes. Portanto, ele entendia que tudo aquilo era por Cristo, para a glória de Cristo, atendendo aos grandes desígnios de Deus. E por isso ele era grato. Independente da característica materialmente negativa ou positiva da circunstância envolvida. Aí ele conseguia desenvolver esse sentimento de gratidão, que no fundo é um sentimento íntimo, interno, que se produz a um olhar espiritualmente maduro das circunstâncias da vida. Essa é, podemos dizer, que é uma boa definição do termo gratidão. E seguindo, portanto, nesse pensamento de Paulo, é importante a gente lembrar de uma história, nós vamos falar um pouquinho dessa história aqui, de que Paulo passou por diversas circunstâncias extremamente desafiadoras. A começar, ele foi negado, ou ele teve que provar o seu novo e crescente cristianismo, ou a identificação com Cristo, para os próprios cristãos, incluindo Simão Pedro, que era aquele principal membro representante da congregação cristã de Jerusalém. Evidentemente, um homem que perseguia os cristãos, agora se tornando cristão, havia uma desconfiança de Paulo. Havia uma desconfiança sobre a verdadeira motivação de Paulo. Mas as coisas foram conduzidas de forma que Paulo conseguiu superar isso. Talvez esse acontecimento na vida de Paulo, ele possa ter produzido nele a capacidade ou a habilidade de contra-argumentação com tantos outros. Contra-argumentação essa que seria fundamental em todo o seu ministério. Talvez esse início difícil de Paulo tenha produzido nele as principais habilidades que ele usava ou usaria depois no seu próprio ministério. Além disso, Paulo passou por dificuldades materiais, ele que vem de uma família abastada, diversas. Como ele teve que negligenciar a sua ascendência familiar, ele teve que trabalhar de outra forma para se sustentar, e Paulo trabalhava fabricando tendas e pequenos tecidos, o que era um trabalho, naquela época, muito simples, um trabalho de artesão. Ele que dominava grego, ele que era versado em leis, ele que falava, provavelmente, evidentemente, também o hebraico da época, portanto, era um homem culto, teve que se tornar artesão e, portanto, trabalhar duro para se sustentar numa vida itinerante. Mas ele era grato. Ele não olhava para o passado que ele tinha atrás de si, ou para a vida anterior, e comparava a dificuldade do sustento da sua vida atual com a bonança e aquilo que ele tinha na vida anterior. Porque a vida atual era tão mais relevante espiritualmente para ele, que isso bastava para ele se sentir grato, porque a gratidão que Paulo tinha era fruto do olhar espiritual. E Paulo então inicia um conjunto de viagens, onde ele visita diversas comunidades em cidades diferentes, e nessas comunidades ele funda congregações. Algumas delas ele vai visitar com Barnabé, um discípulo proeminente, companheiro de Paulo de tantas viagens, cristão
exemplar, algumas outras com o jovem Timóteo, formado por Paulo, outras ainda com Silas e outras com tantos outros grandes cristãos que veem em Paulo um baluarte do cristianismo e um homem capaz de nutrir o amor por Cristo e o amor por Deus. E diante da possibilidade do ministério de fazer o bem aos outros, Paulo é grato. Paulo é grato. Existe um episódio muito marcante. Paulo chega numa cidade identificada pela historiografia como a cidade de Filipos, onde ele funda uma congregação, inclusive escreve carta para lá, a carta aos Filipenses. E ao chegar nessa congregação, é muito comum, Paulo, quando chega, se dirige aos locais de culto, aos locais de discussão do sagrado, quando são comunidades ou cidades onde há, em função da diáspora, a presença de judeus, ele vai à sinagoga, ele é judeu, apesar de cidadão romano, ele é judeu de nascimento, portanto ele tem livre acesso às sinagogas, ele que frequentou tantas, e ele vai às sinagogas falar do Evangelho. Quando não é possível, ele se dirige a praças, o entroncamento das vias daquelas pequenas cidades da época, onde se praticava ali a dialética grega, o conhecimento, a discussão da polis, da cidade, e Paulo aproveitava aquele arranjo organizacional típico daquela época para falar do Evangelho de Jesus. Em Filipos ele vai a uma cidade, ele está com Silas e ele começa a declarar o Evangelho. E acontece que naquela cidade existe uma mulher identificada como uma pitonisa, era uma médium, uma pessoa que tinha contato com o mundo espiritual e que era, diz o texto de Atos dos Apóstolos, usada por homens para auferir dinheiro, para lucro. Um péssimo uso da mediunidade, mas ela servia a interesses comerciais, provavelmente praticando adivinhação, certamente na presença de espíritos de baixo teor vibratório, espíritos não comprometidos com a verdadeira mediunidade do bem. Paulo e Silas então estão pregando, aquela moça se aproxima e ela começa a falar de Paulo e de Silas. Ela fala bem a princípio, ela elogia, chama eles de homens bons. Paulo se incomoda com aquilo e repreende o espírito que está dominando aquela mulher, provavelmente em transe mediúnico. Cala-te, diz Paulo. E o espírito se afasta. E ela para. A questão é que quando isso acontece, temporariamente, os efeitos mediúnicos sobre aquela mulher também cessam. E, consequentemente, a sua atividade remunerada também. O que acontece com isso? Os responsáveis por aquela mulher ficam chateadíssimos, pegam Paulo e Silas e, além de aplicar-lhes as chibatadas, as famosas chibatadas que Paulo tomou diversas vezes, lança ambos na prisão. Veja você, né? Distante da sua cidade, defendendo os interesses de Jesus numa pregação pública, apanhando, sendo lançado na prisão. Você consegue imaginar como é uma prisão há 2000 anos atrás? Se a gente observar as prisões hoje, a gente já tem uma certa dificuldade, né? Agora você imagina como era uma prisão no Império Romano há 2000 anos atrás. É nesse ambiente que Paulo e Silas se encontravam, pelo simples fato de proclamarem o Evangelho de Jesus. E é curioso que quando Paulo ele faz o ato de expulsar aquele demônio, Silas olha para Paulo e acha aquilo bom, porque afinal ela estava falando bem de Paulo. Claro que capciosamente, claro que maldosamente, mas aparentemente ela falava bem, ela elogiava Paulo. E Paulo diz assim: acaso a gente tem que ser elogiado por fazer a obra de Jesus? Não é dele que a gente está falando aqui? Não é para ele que a gente está fazendo esse trabalho aqui? Então, como assim nos elogiar? Olha a mente de um homem completamente dedicado a Jesus, ao serviço sagrado. E por isso ele é preso. Se você e eu passássemos por essa situação, dentro da prisão, num calabouço, passando fome e frio, sede e nudez,
Aliás, esse texto é o que diz Paulo em Coríntios, falando àquela congregação do que ele mesmo tinha passado. Fome, frio, sede, nudez, maus tratos. Nas viagens que ele fez, algumas de navio, ele sofreu naufrágios, 2. Muitas vezes ele passou muitos problemas. Mas lá, no meio daquela situação, preso, a gente poderia encontrar razões para ser grato? Será que a gente poderia olhar aquela situação? Eu, pelo menos, refletindo sobre esse texto, teria extrema dificuldade. Eu nunca fui preso, graças a Deus. Mas se eu estivesse numa situação como essa, diante daquelas circunstâncias, mesmo ciente de que o que me levou até ali é a tentativa de me aproximar do texto evangélico e de uma certeza de estar seguindo um caminho correto aos olhos de Jesus, eu me vejo com alguma dificuldade de poder olhar para aquela situação, virar para Deus e falar: ô Pai, muito obrigado. Eu sou grato por estar aqui. É natural, é difícil achar isso normal. Mas nós estamos falando de Paulo. E mais do que falar de Paulo, a gente precisa entender por que ele via isso dessa forma. O que acontece depois naquela prisão é que uma certa noite, isso está narrado, Paulo e Silas, tarde da noite, depois de um tempo preso, imagina, né? Completamente dolorido, machucado pelas chibatadas, provavelmente muito maltratado e abandonado ao léu na prisão, eles começam a entoar cânticos de louvores a Deus. E esses cânticos são de agradecimento, gratidão. Por quê? Porque Paulo teve a oportunidade de evangelizar todo mundo na prisão. Os presos viraram cristãos, graças ao testemunho de Paulo. E por que Paulo foi grato? Porque ele entendeu que ele foi colocado ali, naquela circunstância, de alguma forma que ele não entendia muito bem exatamente por quê. Mas qual foi o produto daquilo? A cristianização, a evangelização, a assunção de uma nova vida de todos aqueles que provavelmente jamais teriam contato com o Evangelho de Jesus se não fosse a presença de Paulo e Silas ali. E como ele teve a oportunidade dada por Deus de ser usado para evangelizar num ambiente onde provavelmente isso não teria acontecido, ele foi grato. Grato por ter sido usado por Deus para isso. E é por isso que ele canta louvores a Deus. Olha que coisa linda. Olha como a gratidão depende da forma como você olha a circunstância. E diante daquilo que você vê, como você consegue comparar a atuação que você está tendo, o que você está fazendo, com o plano divino maior. E quando há uma conexão, quando a gente consegue estabelecer uma conexão com isso, naturalmente nós agradecemos, porque as dores, os sofrimentos, as angústias, as dificuldades diminuem. Ou elas são pequenas o suficiente para não ofuscarem a luz do propósito do alto, que muitas vezes não nos colocou numa determinada situação, mas aproveitou-se daquela situação para permitirmos, por exemplo, no caso de Paulo, de ter sido usado em benefício da pregação do Evangelho. O relato ainda segue e acontece um grande terremoto naquela cidade, isso era comum, ao longo da noite, de modo que as celas, as pequenas e poucas celas da prisão, uma prisão em estilo romano provavelmente, são abertas e todos aqueles que estavam no cárcere têm a possibilidade de sair e ir embora. A questão é que eles não fazem isso. Eles não fazem isso porque eles tiveram contato com um homem que falou com eles do verdadeiro amor, o amor de Deus, e ouviram falar do maior profeta, talvez, que em toda a oportunidade de sua vida jamais tiveram a oportunidade de escutar sobre Jesus Cristo. É porque aqueles homens provavelmente ouviram de Paulo que, independente do que fizeram e das circunstâncias que estavam, eles eram tão amados, mas tão amados por Deus, que Deus foi capaz de mandar seu Filho, encarnado na Terra, para representar a grandiosidade desse amor. Filho esse que morreu, palavras de Paulo, em cujo sacrifício podemos derivar a relevância do amor de Deus por nós, independente do que praticamos. Quando eles ouviram sobre isso, eles ficaram ali. Aquelas palavras fizeram tão bem para eles,
porque eles não fugiram. E o que aconteceu depois é que veio o carcereiro já de manhã, quando ele se aproxima e vê as celas abertas, tudo aberto, ele percebe que aconteceu um grande problema. Todos deveriam ter ido embora e ele seria morto, porque ele não foi capaz de manter presos aquelas pessoas. A pena romana seria provavelmente pena capital, e ele começa e faz um movimento, provavelmente com espada, de acabar com a sua própria vida, mas ele escuta uma voz de dentro da prisão falando: calma aí, vem cá. Estamos todos aqui. E ele se junta àquele grupo de cristãos, e o que acontece? Ele também se torna cristão. Ele também se torna cristão. Paulo tinha razões para ser grato, não tinha? Paulo, quando olhava para isso, ele não tinha um olhar: mas eu estava preso, apanhei, passei fome e frio. Não. Na mente de Paulo não havia espaço para a detecção da negatividade, porque a positividade era tão mais sublime que era suficiente para encher Paulo de felicidade, de modo que ele podia afirmar que era grato a Deus. E eu gostaria de ler um texto, até falar sobre, Paulo escreve algo que está na carta de Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, outra congregação que Paulo visitou, fundou a congregação em Tessalônica. Essa carta de Tessalonicenses, que a tradição afirma que é uma carta genuinamente paulina, e essas cartas, a segunda e primeira Tessalonicenses, são as primeiras cartas que moldam todos os 27 livros do Evangelho. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo diz assim, versículos 16, 17 e 18: alegrem-se sempre, orem com regularidade. E no 18, em tudo deem graças, pois isso é o que Deus deseja de vós, que estão unidos ao Messias Jesus. Em tudo dai graças. Em outras palavras, diante de tudo, sede gratos. Não importa a circunstância, diante de tudo, demonstrem gratidão. É o que diz Paulo em Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18. Em tudo dai graças. Em tudo, tudo. Olhe espiritualmente com um olhar de gratidão. Sempre a gente procura ler algumas passagens. Eu vou ler uma passagem chamada Agradeçamos sempre. Essa passagem foi escrita por Emmanuel, o nosso hermeneuta maior, no livro chamado Palavras de Vida Eterna, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Palavras de Vida Eterna, no capítulo 113, onde Emmanuel intitula a mensagem de Agradeçamos sempre. E ele começa, eu não vou ler a mensagem inteira, só pensar alguns pontos, mas é importante como Emmanuel coloca, e nós estamos indo para a segunda parte da nossa fala, já entendemos de que forma as circunstâncias podem produzir o olhar de gratidão. Se a gente olhar porque há por trás espiritualmente daquilo e derivar disso, de um olhar espiritual, uma leitura diferente. Não necessariamente aquilo é mal. Aquilo pode causar dor, pode significar sofrimento, provações, dificuldades. Mas, eventualmente, ao redor ou no contexto, aquilo pode produzir bem, espiritualmente falando, para nós e para o nosso próximo. E isso, no fundo, é o amor definido por Jesus, quando ele fala: ama teu próximo como a ti mesmo. Ama tanto ao teu próximo que, independente do que aconteça, ama. E, portanto, faça um movimento em favor dele. E, portanto, mesmo diante das dificuldades, quando você consegue, quando eu consigo fazer o bem, isso é motivo de gratidão. Porque isso basta. E porque o mal, mesmo que aconteça, quando com isso ou diante disso, não interessa. Esse era o pensamento de Paulo, e Emmanuel fala que muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto,
Basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. E aqui a segunda parte é a dor. Leon Denis trabalhou muito bem isso no Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro dele, onde ele entende que os momentos de dor e de sofrimento muitas vezes são importantes para a nossa própria compreensão de nós mesmos e, portanto, para o crescimento espiritual. Porque é no momento da dor e da angústia que a gente cresce, porque a gente percebe questões. Quem nunca passou por uma grande perda, em qualquer sentido, e quando isso aconteceu, parece que algumas coisas foram de fato colocadas no lugar. Você já deve ter passado por isso. Você ressignifica as coisas. Algumas relações passam a fazer mais sentido que outras. Algumas pessoas passam a importar mais. O tempo que você dedica a atividades que você antes não dedicava passa a ser diferente do tempo que você dedicava a outras. Quantas vezes pela dor e pelo sofrimento nos aproximamos de Deus? Não tem problema que a gente se aproxime dele após um revés. Num olhar espiritual, talvez aquele revés, apesar de extremamente doloroso, provocou essa aproximação. Portanto, há razões para agradecer. É o que diz Emmanuel. Emmanuel diz assim, no finalzinho dessa mensagem: não te confies às aparências. Olha que coisa interessante. Não é só o que você vê com os olhos materiais ou com os sentidos corporais. Não é só isso. Nunca é só isso. Louva o céu azul que imprime a euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva mensageira do pão. Coisa linda, né? O céu azul que permite uma reflexão da beleza e que, portanto, devemos agradecer a isso porque ele permite que a gente reflita, não é melhor do que o dia chuvoso, porque é graças à chuva e à água que a terra é irrigada e que produz o nosso alimento. A verdade dos fatos é que sempre quando a gente só vê o mal, a gente deixa de ver o bem que alguma coisa está produzindo, ou que alguma circunstância, mesmo que o mal apareça mais, há bondade, há amor ali. E, portanto, a razão para gratidão. Portanto, a razão para gratidão. Emmanuel escreve esse texto citando outra carta, Paulo escrevendo aos Efésios, congregação em Éfeso, quando ele diz no capítulo 5, no versículo 20, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças a Deus por tudo. Não é só pela coisa boa, não. É por tudo. Porque mesmo em circunstâncias negativas, algo de bom que muitas vezes, como disse Emmanuel aqui, não confies nas aparências, aparentemente não estão sendo percebidas por nós. Se Paulo não tivesse sido preso com Silas, aquele carcereiro não teria virado um cristão, pelo menos não naquele momento. Não naquele momento. Se Paulo não tivesse caído naquele cavalo na estrada de Damasco, ele também não teria virado Paulo, teria permanecido Saulo. Se Paulo não tivesse viajado para Roma e tido as dificuldades que ele teve, ele não teria aconselhado Prisca e Áquila a livrar praticamente a comunidade inteira dos cristãos romanos da morte. Muitas vezes, e a gente vai ler uma outra mensagem aqui, a mensagem é linda, chama Rendamos Graças. Rendamos graças. Quando Emmanuel está comentando o texto em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18. Em tudo dás graças. Em tudo dai graças. Lemos aqui. E Emmanuel trabalha com a característica dessa questão de que, às vezes, a negatividade que a gente vê não é o que parece, somente. E quando a gente amplia a visão e tenta capturar o bem e o bom que há no aparentemente negativo e mal, nós conseguimos enxergar
que tudo é fruto de um amor profundo. E por isso temos capacidade de ser gratos. Porque no fundo, sempre há amor. Sempre há amor. O nosso bondoso Criador, maravilhoso e grandioso que é, criou-nos para e com amor, para amarmos e com amor. Ele fez esse planeta, ele permitiu que Jesus o criasse para termos experiências aqui que produzam sentimentos de amor. Nós estamos aqui para aprender a amar. Foi isso que Jesus Cristo falou. É que muitas vezes a lição de aprendizado precisa ser dolorosa. Ou ela é dolorosa porque nós produzimos dor. O apóstolo Paulo em Efésios diz: aquilo que semear, isso é o que ceifará. Se semeamos angústia, discórdia, ceifaremos angústia e discórdia. Mas no meio da angústia e da discórdia, nós vamos aprender que existe amor. Porque não importa o que aconteça, em algum momento o Espírito poderoso de nosso bondoso Deus vai demonstrar amor por nós. Pão Nosso, famoso livro Pão Nosso, de Chico Xavier, escrito por Emmanuel, capítulo 100. Rendamos graças. A pedra, uma pedra que aparentemente não serve para nada, segura, firma. O espinho de uma flor previne. Olha como a gente consegue enxergar o bem no mal. O fel remedeia. O fogo que queima refunde. Permite que você consiga manusear metais. O lixo fertiliza. O temporal purifica a atmosfera. O sofrimento redime. A enfermidade adverte. Quantas vezes é graças a uma dor, a uma doença que a gente se cuida. O sacrifício enriquece a vida. E a morte renova. Coisa linda, né? E o apóstolo Paulo fala assim, Emmanuel fala assim, olha, comumente, nem sempre o socorro de cima surge na forma de manjar celeste. Olha como é interessante a leitura de Emmanuel, né? Vejam que ele se refere ao socorro, a providência que vai nos ajudar e que às vezes se aproxima de nós sem a aparência ou sem a forma, palavras de Emmanuel, do manjar celeste. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo do afogamento, nas águas profundas que cobrem um abismo, por vezes, só consegue ser salvo a preços de rudes golpes. Às vezes a gente tem que apanhar, como Paulo, para conseguir passar por uma circunstância que é exigida por nós ou para nós, para que a gente consiga ser tocado espiritualmente. Espiritualmente. A questão é que, diante disso, quando a gente realmente percebe, e a gente percebe, um olhar atento e uma entrega genuína, a gente percebe quando aquela circunstância provoca algo diferente. E aqui fica a terceira e última parte da nossa fala, que é um olhar para a vida de reflexão, meditação e vontade de crescer espiritualmente, que é a proposta de Emmanuel. Ele termina esse texto do Pão Nosso, diz assim: rendamos graças, olha, em tudo dá graça de Tessalonicenses de Paulo, rendamos graças, pois por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo, nosso Senhor, encontramos o amor. Agora ele se refere aqui a uma santificante procura. É porque a gente só consegue desenvolver a gratidão quando a gente procura pelos elementos do socorro divino nas circunstâncias da vida. Quando a gente não faz o movimento, não está intimamente na vontade de fazer isso, vai ser difícil ser grato, porque nós não vamos perceber o lado positivo.
ficaremos negativos, ranzinzas. Paulo poderia ter tido essa manifestação, mas ele não teve. Ele não teve. E graças a esse pensamento de Paulo, essa vontade de Paulo, ele conseguiu transformar o seu espírito. Ele fala em outras cartas que aquilo que ele teve foi tão maravilhosamente bom que ele não precisava de mais nada. Lembramos aqui do livro Palavras de Vida Eterna, também na psicografia do Chico Xavier, escrito pelo mesmo Espírito Emmanuel, no capítulo 85, Emmanuel comenta um texto que está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, Paulo diz assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. Curioso. Ele se contentava, portanto era suficiente e gerava nele contentamento, alegria, satisfação com o que ele tinha. Sabe por quê? Emmanuel vai dizer aqui. Porque o que ele tinha era suficiente para ele fazer o que ele precisava fazer. E, portanto, ele era grato pela possibilidade de ter aquilo e fazer o que ele precisava fazer. Ele não precisava de mais. Ele reconhecia que o que ele tinha era suficiente para ele fazer o que ele precisava fazer. Olha o que diz aqui o Emmanuel. Afirmas-te no veemente propósito de servir, entretanto, para isso apresenta cláusulas diversas. Ou seja, não, eu quero fazer a partir de agora um trabalho de caridade, mas eu não consigo encontrar um grupo para fazer a caridade. Eu queria doar uma cesta básica, mas eu não sei exatamente para... Aprendi a contentar-me com o que tenho. Quer doar a cesta básica? Vai lá, compre e doa. Não cria cláusula diversa. Dispõe de recursos próprios, com quanto humildes, mesmo que sejam humildes, para as tarefas do socorro material, contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Mas eu tenho tão pouco. Não vai ser materialmente relevante eu doar para o Seja Barra lá. É melhor eu juntar um grupo. Aprendi a contentar-me com o que tenho. E, aprofundando a leitura de Paulo em Emmanuel, aprendi a fazer com o que me foi dado. E por isso sou grato. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução. Olha o papel dos pais, dos evangelizadores e daqueles que trabalham na casa espírita. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas esperas um título oficial, que talvez nunca chegue. Sabe o que Emmanuel está falando, em resumo? Que a gente tem aquilo que a gente precisa para fazer o que a gente tem que fazer. A questão é que a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, provavelmente seremos assaltados pela vida, que nos tirará, olha a parábola dos talentos, os talentos ou os bens ou as capacidades que temos e que não estão sendo usadas para fazer o que a gente tem que fazer. Porque isso é desperdício de recursos. É melhor que isso seja dado para quem está precisando, porque quem está fazendo mais, quanto mais se der, mais fará. Ao invés de desanimar o pioneiro do Evangelho... Olha só que texto interessante, eu pulei. Quando o Emmanuel escreve aqui, ele diz assim, olha, quando o apóstolo Paulo escreveu essa confissão, aprendi a contentar-me com o que tenho, ele estava preso em Roma. Curioso, né? Está aqui. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, eu estava preso. Ele mesmo preso de novo, porque ele estava em outra cidade, foi nessa prisão aqui que ele logo em seguida foi levado ao seu martírio, à sua morte. Ele dentro da prisão, o que ele tinha dentro da prisão? Bom, o que ele tinha eu não sei, mas de acordo com ele se contentava com o que ele tinha. Ele tinha tudo que ele precisava para fazer o que ele precisava fazer. Em torno dele, o ambiente doloroso do cárcere
guardiães desalmados, companheiros infelizes, pragas, palavrões. Olha o que Paulo tinha. Nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. Esse era o cotidiano ali de Paulo, quando ele falou isso. E aí o que eu estava lendo, no entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho, olha aqui, que homenagem de Emmanuel, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. E aqui é o ponto. A gratidão produz serviço. A gratidão produz ação do bem. Porque você, consciente de que apesar do que você tem ao seu redor, apesar do que eu tenho diante de mim, que pode não ser bom, ainda assim, algo devo ter que me permita agir em favor do próximo, em nome do Cristo. E isso basta. Porque um pouquinho que a gente faz de bem para alguém é muito para reanimar a nossa alma. Porque diante das maiores dores, diante das profundas tristezas e dificuldades que sentimos, muitas vezes nos consolamos quando fazemos simplesmente um pouquinho de bem. Jesus não tinha nada. Ele não tinha terreno, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nem muitas roupas, ele deixou sua família para fazer o seu ministério, ele não tinha esposa, ele não tinha servos, ele não tinha nada. E olha o que ele fez. É porque, olhando e andando nas circunstâncias onde ele passava, pelos lugares onde ele passava, ele via diante de cada um a possibilidade de fazer o bem. E ele nem se considerava bom, porque quando alguém apontou e falou, tu és bom, ele falou, eu não, bom é Deus, meu Pai. Então Jesus, quando via um cego, quando via um coxo, quando via um aleijado, ele se aproximava. Imagina como Jesus se aproximava dessa pessoa. E Jesus abraçava aquela pessoa, ele tocava aquela pessoa. E aquele poder maravilhoso daquele espírito elevadíssimo era suficiente para, junto com o movimento da pessoa, curar. Porque era muito amoroso. E mesmo que ele não tivesse nada, ele não tinha nada, ele era muito grato pela possibilidade que Deus deu a ele de trazer no mundo a mensagem do amor. Ele morreu por isso, ele deu a vida por isso. E quando ele estava lá na cruz, diante dos algozes que o matavam, com 2 mulheres e um jovem adolescente João perto, e todos os seus apóstolos tinham abandonado a ele. Aliás, ele estava ali porque um dos apóstolos o traiu a princípio. Ele dá aquela lição quando diz, perdoai, Pai. Esse era Jesus Cristo. E se considerava uma pessoa agradecida por ter feito a vontade de Deus. Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo, no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil. Expectativa de ter as possibilidades positivas, de ter bons bens materiais, de que a vida lhe sorria. Isso é inútil em termos espirituais. Pois todo aquele que sente e age com o Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Emmanuel, todo aquele que sente, olhando ao seu redor e percebendo as oportunidades que pode ter de fazer o bem, de fazer genuinamente aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus nos exemplificou. Aquilo que sente e age com Cristo, vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Não é por acaso que o apóstolo Paulo é chamado aqui como o pioneiro do Evangelho, né? E que ele disse aos filipenses, aprendi a contentar-me com o que tenho, assim como disse aos Efésios, aos Tessalonicenses, em tudo dai graças, em tudo sede gratos, porque o nosso Pai nos dá muita coisa. Eu espero que a gente, diante dessas palavras, eu e você que me ouve, possa entender que as adversidades,
os momentos negativos, a dor e o sofrimento são circunstanciais e que mesmo escondidos nas entrelinhas da nossa história, você pode escutar o cântico de amor de nosso Senhor Jesus Cristo e Ele está dizendo assim: eu amo você. Por favor, demonstre amor pelo seu irmão, porque quanto mais você demonstrar, mais você se sentirá amado. E como disse aqui Emmanuel, ainda mais amando, a vida significará para você uma razão de gratidão. O fluxo do amor fará com que você, eu e que a gente se sinta tão bem, que a gente, mesmo preso, ou em Filipos ou em Roma, na nossa atual circunstância, possa nos momentos mais sombrios e soturnos entoar cânticos de louvores a Deus. E quem sabe, diante desses momentos, com o nosso movimento, ainda que pareça pequeno, a gente consiga ajudar outros presos e salvar a vida dos carcereiros. Que Deus nos abençoe, que Jesus Cristo nos abençoe e que possamos seguir nesse caminho de paz, de gratidão e de amor. Fazer uma pequena prece de encerramento para concluir nossa reflexão. Nosso amoroso e bondoso Senhor Jesus, guia e modelo, exemplo para nossas vidas, exemplo de amor, de perdão e de gratidão. Gostaríamos, como aprendemos aqui com Emmanuel e com nosso querido irmão Paulo, de agradecer a Jesus. Porque graças a Ti a gente tem um Evangelho tão maravilhoso que nos ensina, nos exorta e que mostra na realidade que a gente não passa por problemas, a gente tem diante de nós desafios. E essas questões podem nos ajudar a nos desenvolver espiritualmente cada vez mais, se tivermos o olhar atento e o coração aberto. Obrigado, Mestre Jesus, pelos Teus ensinamentos. Obrigado, Mestre Jesus, pela Tua proteção. Obrigado, Senhor Jesus, pelos Teus enviados. Obrigado por ter acesso ao Evangelho. Obrigado por ter acesso à leitura, à escrita, por termos casa, comida, por termos corpos saudáveis, por termos a vida que temos, e independente do que tenhamos, que nós possamos, com um olhar adequado, identificar as oportunidades de demonstrar amor por o nosso próximo e assim seguir aumentando o nosso próprio amor e nos aproximando de Ti. Cuida de nós, Jesus, e nos ajude a ver a Tua mão protetora e o Teu carinhoso cuidado para que a gente consiga fazer isso com nossos irmãos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus.